Olá, meu povo, tudo bem? Gente, como eu prometi nos stories, vim aqui falar um pouquinho sobre ambiência e o que a ambiência transformou na minha vida também, né? Acho interessante a gente sempre usar os próprios exemplos. Gente, o que é ambiência? A ambiência é o meio que você está inserido, o convívio que você tem ali com aquelas pessoas, esse é o seu ambiente, né? Aquele momento ali que você tá, ele o ambiente que você está inserido, é a sua ambiência. É o que você está tendo ali, naquele momento, vamos dizer assim. E vocês com certeza já devem ter ouvido falar. Você é a média das 5 pessoas com quem você convive. Já ouviu falar isso? É batido, todo povo fala. Todo coach, todo professor, de toda a área de desenvolvimento pessoal. Isso é realmente assim vamos dizer, um pilar. O ambiente que você está inserido faz muita diferença na sua vida. É um pilar, não adianta você tentar fugir disso. Ontem a gente estava aqui, eu e a Patrícia conversando, e a gente falando sobre isso, né? Quanto que a ambiência é importante, né? Tanto que a gente precisa estar inserido em bons lugares, né? E não é só sobre lugares, é sobre pessoas, sobre o seu convívio, né? Nós realmente somos fruto do ambiente. Você é fruto hoje do ambiente que você foi criado, ou seja, o seu sistema familiar ali, você tem em você ali as crenças, tanto boas quanto ruins, que os seus pais transmitiram para você. Seus pais, os seus tios, seus avós, os seus amigos de infância, né? As pessoas que estiveram com você ali nesse período de criação, elas transmitiram para você aquilo que elas acreditavam como verdade, né? Aquilo que elas acreditavam que era verdadeiro, que era melhor, ou às vezes até que não era, que transmitiram para você aquilo que ela tinha de melhor e que às vezes até o que ela tinha de ruim também. Ou seja, por exemplo, vamos colocar um exemplo de crença limitante. Vamos dizer que de um perfil feminino. Eu cresci ouvindo que nenhum homem prestava, que casamento não era bom, que a gente tinha que tomar todo o cuidado do mundo, porque isso, porque aquilo, porque homem não prestava, porque homem só queria saber de outras coisas e não tinha responsabilidade, tal. Então, para mim vencer essa crença limitante e me casar e viver, ter uma vida feliz conjugalmente, eu tive que estudar bastante. Eu tive que vencer várias limitações, né? Várias, porque foram limitações que foram impostas a mim. Não foram o que eu criei, mas que foram impostas a mim, ali através daquele sistema familiar que eu estava inserida, em que homem não prestava, né? Então, assim, hoje, graças a Deus, a gente construiu um casamento sólido, nós temos filhos, eu tenho uma família, pelo qual sou muito grata, porque se dependesse dessa crença limitante que me foi me imposta pelo sistema, eu não teria uma família. Então, essas crenças, esse ambiente que você está, ele vai trazer para você as crenças, ela vai trazer a forma como você age, vai te moldar, entende? Por exemplo, se você está num ambiente em que as pessoas são endividadas, você pode ter certeza que você vai se endividar também. Se você está num ambiente que as pessoas se alimentam saudável, você vai começar a se alimentar saudável, entendeu? Você vai começar a mudar, né? Eu vou te dar um exemplo de amizade com ambiência. Eu tenho um casal de amigos conhecidos, né? Que eles tinham um negócio e esse negócio deles estava mal localizado. Só que nesse ambiente que ele estava, nesse lugar que ele estava, nesse ponto, ele não pagava aluguel. E também não crescia a empresa dele. A empresa dele não crescia porque ela estava num lugar que não era bom para aquele segmento. Então ele não crescia. Só que ele tinha um medo muito grande de pagar aluguel devido aos traumas que ele já tinha vivido na infância, aos traumas que ele tinha vivido ao longo da vida. Então ele não queria pagar aluguel. Ele achava que pagar um aluguel de um ponto comercial melhor para ele seria ruim, seria um prejuízo. Só que ele não estava lucrando ali onde ele estava.
E aí, depois de um tempo, aproximaram-se desse casal de amigos, um outro casal de conhecidos nossos, que tem vários negócios diversificados e são pessoas que têm experiências de expertise, né, que a gente fala, em negócios, em gestão, são pessoas que estão financeiramente mais estabilizadas, estavam mais estabilizadas. E essas pessoas começaram junto quando eles se aproximaram, ele começou a mudar a mentalidade dele. E esse outro casal que se aproximou deles, conseguiu mostrar para eles que se eles mudassem de ambiente, o negócio deles ia crescer. E o resultado foi que realmente o negócio dessa pessoa, ele mudou a localização, o negócio dele expandiu, ele cresceu, conseguiu atingir a clientela, que era o foco dele, o objetivo dele. E a partir dali, dessa convivência, ele viveu experiências novas, como viagens, como abrir outro negócio totalmente diversificado do segmento que ele já trabalhava. E ele está tendo êxito, ele cresceu. Então, assim, ele não cresceu só financeiramente, ele cresceu emocionalmente, espiritualmente e financeiramente, né? Então, ele cresceu em todas as áreas. Por quê? Porque ele mudou a ambiência. Se você quer que o seu filho tenha um bom aprendizado, se você quer que o seu filho cresça, que ele tenha novas oportunidades, que ele saia do ambiente ruim, você tem que colocar ele numa boa escola, você tem que colocar ele para conviver com pessoas que estão acima do nível que a gente normalmente está. Por quê? Porque o objetivo da gente é crescimento. Se você coloca ali uma criança para viver num ambiente em que ela não vai ter crescimento, ela vai estagnar. Gente, isso é para todas as coisas, absolutamente tudo na vida é assim. Eu tenho uma plantinha que eu gosto muito e ela não estava crescendo, eu deixava ela bem ali em cima do tanque, onde pegava sol. E ela não estava crescendo, estava secando, ficando amarela. E eu sem entender por quê, né? Porque eu falei, gente, não é possível. Pra mim que ela gostava de sol, né, na minha cabeça. Então, eu peguei, fiz uma mudança aqui nas minhas plantas, tirei todas elas, coloquei mais terra, né? E coloquei elas em outro local, que não pegava sol. Pra minha surpresa, essa plantinha minha, ela não só ficou muito verdinha, como ela cresceu muito. Mas ali eu usei do quê? A ambiência. Eu tirei ela do ambiente que não estava favorável e coloquei ela no ambiente que era favorável ao crescimento dela. Além de colocar terra para ela. Por quê? Porque o ambiente, ele é também isso. Você pegar a planta e colocar no lugar certo para ela ter força para crescer. É assim na nossa vida também. Se você não estiver no ambiente correto, com as pessoas corretas, você não evolui. Muito pelo contrário, você retrocede. É a frequência. É o que aquele ambiente te oferece. Ou seja, tem ambientes que oferecem para você crescimento e tem ambientes que oferecem para você estagnação e descida. Isso acontece. Na minha vida já aconteceu isso, gente. Eu tive que mudar a minha ambiência várias vezes e hoje ainda estou nesse processo de mudar a ambiência. Inclusive, tenho dificuldade e resistência, né? Ano passado mesmo, eu ganhei um convite para me estar participando de um evento e que era pago, mas eu ganhei e eu não consegui ir, porque eu fiquei com medo de ir, gente. Fiquei com medo de ir. Por que eu fiquei com medo de ir, Miriam? Porque eu ia estar com pessoas totalmente diferentes que eu nunca tinha visto na minha vida, pessoas de um nível social muito maior que o meu, e isso me deu um trave tão grande que eu pensei, o que eu vou falar com essas pessoas, o que eu vou conversar com essas pessoas vão ficar tudo me olhando, vão reparar na minha roupa. Olha, você vê as crenças limitantes que eu tava, que eu simplesmente não fui. Graças a Deus, já ano passado pra cá já melhorei muita coisa. Então, assim, estou me impondo ir em ambientes novos, ver pessoas novas e conversar com pessoas novas, para que eu consiga mudar isso em mim, porque isso é uma crença limitante, né? Vamos lá, outro exemplo de crença limitante, só para poder, gente, vai ficar um pouquinho longo isso aqui, mas pelo menos vocês vão entender legal. Eu tenho uma pessoa que eu gosto muito, amo de paixão, minha amiga, muitos anos, e ela foi abrir um novo negócio, ela saiu do emprego, recebeu o acerto e foi abrir o negócio dela. Só que ela já tinha alguns compromissos, né, para poder acertar, para pagar. Então, ela saiu de lá, acertou os compromissos dela, comprou o que ela precisava ali para abrir o negócio dela, né, e ficou sem nenhum centavo. Passou 2 dias ou 3 dias que ela tinha recebido esse acerto, ela me liga desesperada, chorando. E ela chorando, eu falei, calma, vamos conversar, me explique o que aconteceu. Aí ela falou assim, o inimigo se levantou contra mim. Eu falei, sério? O que aconteceu? Eu falei, eu imaginei que aconteceu uma coisa muito, muito grave, né? Ela falou assim, cortou minha água e minha energia.
Aí na hora eu olhei assim e falei assim, deixa eu te perguntar uma coisa. Cortou sua água e energia. Tá. Como que você quer ter um negócio que nesse segmento que você faz, que você precisa da água e da energia, e você compra o que você precisa, você paga as outras coisas e você não paga sua água e sua energia, como é que você vai trabalhar e ganhar dinheiro? Isso não foi o inimigo que se levantou contra você, foi você que errou. Aí você fala assim, Miriam, qual que é a crença limitante nisso aí? A crença limitante é as pessoas, nós, principalmente cristãos, gente, a gente falha muito nessa área. Tudo a gente coloca a culpa no capeta. Faz errado e coloca a culpa no capeta. Colocou ele lá pra assumir todas as responsabilidades das coisas erradas, das merdas que a gente faz. Não é assim. Isso é uma crença limitante que impede você de crescer, de achar que é o inimigo que tá trabalhando contra a sua vida. Não tem isso. Miriam, mas... Gente, a Bíblia é muito clara. Ela fala assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até a rasteira que o inimigo tenta te passar, ou que ele às vezes consegue passar em você, quando é ele... colabora para o teu crescimento. Senão, mas você tem que entender isso, que é uma crença limitante. Quando você tem essa crença limitante de que ele que está trabalhando, você não se responsabiliza pela sua vida. E isso é fruto do quê? Essa crença é fruto do ambiente que você cresceu, né? Muitas vezes você escutou isso ao longo da sua vida inteira, né? Então, eu mesma escutei várias vezes isso, e hoje, analisando o contexto da família que eu vim, eu não vi inimigo lá, não. Não era inimigo, não. Eram as pessoas mesmo, fazendo as cagadas dela e colocando a culpa no inimigo. Então, gente, é isso. A ambiência faz toda a diferença na sua vida. Procure novas pessoas, novos lugares, novas experiências. Miriam, não tenho como pagar por experiências novas. Faça experiências gratuitas, vá em eventos gratuitos, procure uma palestra do Sebrae, procure uma palestra gratuita que vai ter numa igreja, procure um livro na biblioteca. Vai lá na biblioteca pública que tem um monte de livro para você ler, você não precisa gastar um centavo. Então, assim, isso também é uma crença limitante, que você acha que você só vai se desenvolver absolutamente se você tiver dinheiro para tudo. Não, você começa a se desenvolver com o que você tem. Depois, as outras coisas vão te sendo acrescentadas. Elas vão acontecendo naturalmente. Então, mude rapidamente. Se você está inserido no ambiente que as pessoas não colaboram com o seu crescimento, que aquelas pessoas são fofoqueiras, que aquelas pessoas vivem só falando mal da vida dos outros, que aquelas pessoas não estudam, que aquelas pessoas são endividadas, saia dessa ambiência. Não é arrogância, gente. Quando você cresce, você tem mais oportunidade de ajudar outras pessoas. Se você não evoluir, você não consegue ajudar ninguém. Entenda isso. Para você poder ajudar pessoas, você precisa evoluir. Senão você não consegue ajudar. Né? E se você ficar no mesmo ambiente, fazendo as mesmas coisas, as mesmas atividades, vivendo os mesmos dias, todos os dias, você não vai evoluir. Então a sua vida não vai evoluir e você não vai ajudar ninguém. Né? Então é isso. Um beijão pra vocês. Até logo. Depois eu volto com mais vídeos. Se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha aí pra mim, curte, manda pra alguém que tá precisando ouvir essa palavra, manda pra alguém que... Aliás, manda pra todo mundo, não precisa nem saber se a pessoa tá precisando não, só manda, tá? E é isso, um beijão pra vocês. Tchau, tchau.